Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, meus amigos e amigas. Quero cumprimentar aos jornalistas que estão participando aqui deste bate-papo, dessa entrevista. Também está me acompanhando nessa entrevista o secretário de Saúde, Nésio Medeiros, e também o Vitor Leandro, secretário de Educação. Quero também cumprimentar quem está nos acompanhando pela minha página do Facebook, pelo meu canal do YouTube, pela TVE, pela Rádio Espírito Santo e também pela página minha, Renato Casagrande, e do Governo do Estado. Quero, inicialmente, apresentar, como tenho feito nessas últimas semanas, o mapa, né, de risco para a próxima semana, para a próxima segunda-feira. Então, nós estamos com este mapa para a próxima segunda-feira, com os dados de hoje já. Né? Já os dados de hoje, estamos com esse mapa muito semelhante ao mapa da atual semana. Nós temos o município de Montanha, o município de Piúma e o município de São José do Calçado, que são municípios que estão num risco moderado. Os demais 75 municípios, risco baixo, mapa praticamente todo verde. Então, a gente continua nessa realidade de 3 municípios de risco moderado e 75 municípios de risco baixo. Também, quando você faz a comparação com o mapa atual, com o mapa da semana que vem, nós estamos vendo que Montanha continua com risco moderado, Ibatiba, que está atualmente, sai do risco moderado e vai para risco baixo, e permanece São José do Calçado com risco moderado, e Piúma entra como risco moderado. Então, como temos sempre falado para vocês, essa é uma evolução, né, essa evolução da sequência de mapas. Esse é o 23º mapa, acho que é o 23º mapa que nós estamos apresentando. Mostra um pouco também do percurso, né, de todo o caminho da pandemia no estado do Espírito Santo. Nós queremos continuar assim, né? A gente começou com a pandemia, naturalmente, com pouca contaminação, poucos contagiados no início da pandemia, mas a situação foi se agravando e o mapa ficou muito vermelho e muito amarelo, e, de novo, agora ele ficou esverdeado. Mas, como é uma pandemia, né, essa pandemia ela não está controlada, ela está com risco menor, mas ela não está controlada. Então, se ela não está controlada, o risco ainda existe. E queremos que o mapa fique todo verde, queremos que daqui a pouquinho a gente não tenha nenhum risco mais. Mas, efetivamente, o mapa ele está verde, a gente quer que ele fique verde, que a gente retire qualquer grau de risco. Risco verde e risco baixo é risco, como eu tenho dito para vocês, não é ausência de risco. Então, ainda não, mais do que nunca estamos recomendando todo o protocolo que nós estamos anunciando para vocês aqui, praticamente todos os dias, nesses últimos 7 meses, praticamente, de debate com a sociedade capixaba. O mapa pode continuar nessa forma, né, ou o mapa pode, de novo, ficar amarelo e vermelho, né, depende muito do nosso comportamento, da disciplina que a gente tem. O próprio secretário Nésio já disse, nesses dias, nós estamos testando muito mais, né, o protocolo de testagem mudou. Agora, todo mundo que tem qualquer sintoma, independente da idade, nós estamos testando. E se tiver alguém da família que esteja positivo, a gente testa todos da família. Né? Então, nós estamos fazendo também testagem no sistema prisional, estamos fazendo testagem em outros grupos. Então, tende a aumentar o número de pessoas positivas, né, identificadas com o vírus, ou que já estejam com o vírus, ou que já tiveram o vírus. Isso é um registro, uma informação que a gente dá para a sociedade capixaba, né, porque isso tende efetivamente a acontecer dessa forma pela ampliação da testagem
que nós estamos fazendo. Mas, de qualquer maneira, assim, é muito importante que as pessoas mantenham a disciplina do distanciamento, do uso da máscara, da higiene e da não aglomeração. Isso é fundamental. Vocês estão vendo que nós não estamos nem mais nos referindo tanto à questão do isolamento. É lógico que a gente pede ainda que as pessoas dos grupos de riscos grupos de risco se mantenham isoladas, mas a gente sabe que 7 meses depois, o que a gente tem que compartilhar com as pessoas é um comportamento que tenha disciplina, né, para que a gente seja barreira ao contágio do vírus, e o distanciamento é fundamental, a máscara é fundamental, a higiene é fundamental e a não aglomeração. Lógico que todo mundo, quando vê praias lotadas, bares lotados, restaurantes lotados, sem cumprir com o protocolo, todos nós, né, que estamos conduzindo a pandemia, ficamos muito preocupados com aquilo que pode acontecer posteriormente. Então, é bom que a gente olhe para o mapa, veja que o mapa está verde, mas aquele mapa verde é risco baixo, não é ausência de risco. Então, é risco baixo. Mas como nós estamos com risco baixo em 75 municípios, nós temos a média de óbito, média móvel de óbito, de 14 dias e de 7 dias, em queda. Hoje nós tivemos um número grande de óbitos, né? Foram 26 óbitos na data de hoje, 2 que estavam ainda sendo analisados, inconclusivos, e de dias anteriores. Hoje, efetivamente, foram 3 óbitos, mas hoje se registrou um grande número de óbitos, mas a média móvel de 7 dias e de 14 dias é uma média móvel que está em queda nessas últimas semanas. E para que a gente continue assim, é fundamental que as pessoas continuem tendo cuidado. Mas vocês estão vendo como é perigosa essa doença, porque não temos ainda a vacina, e como é perigosa, e sendo perigosa, exige toda a cautela. E é com esta cautela, né, que a gente tem adotado desde o início da pandemia, que também queremos anunciar algumas medidas que tomamos nessa data, né, medidas relacionadas à educação. Então, nós estamos para os municípios que têm risco baixo. Então, para os 75 municípios, a partir do dia que nós fomos efetivamente ter alguma atividade na educação, que será a partir do dia 5 de outubro. Então, nós estamos anunciando que a partir do dia 5 de outubro, né, mês que vem, nós estamos retirando as restrições para a educação, da educação fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, dos municípios. Então, os municípios que quiserem retornar com alguma atividade, com atividade presencial, a partir do dia 5 de outubro, podem retornar. Fundamental 1, Fundamental 2, para educação do ensino infantil, para os municípios e para a rede privada. Nós teremos a publicação de um protocolo na terça-feira, que está sendo elaborado, e que nós autorizaremos, a partir do dia 5 de outubro, atividades com atendimento em pequenos grupos, ou atendimento individual, ou atendimento em pequenos grupos, que o protocolo vai dizer como será isso. Publicaremos na próxima terça-feira esse protocolo da educação infantil, pré-escola e educação infantil, creche e pré-escola. Então, anunciaremos na terça-feira esse protocolo. Para o ensino privado, para as escolas de ensino privado, nós estamos retirando as restrições também para Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Educação de nível superior, nós já tínhamos retirado as restrições. Estamos retirando também para o fundamental e o ensino médio das escolas particulares. Então, nós estamos retirando as restrições, tanto para os municípios como para as escolas privadas. Não estamos determinando o retorno, estamos retirando restrições, estamos retirando qualquer proibição. E o município define se pode retornar ou não, a escola privada define se pode retornar ou não. Se definirem o retorno, o protocolo já está anunciado, né?
semanas alternadas, grupos diferenciados, né? Uma semana um grupo, outra semana outro grupo, para diminuir o número de pessoas, de alunos nas escolas, com todo o controle de temperatura, de álcool em gel, de higiene nos banheiros, todo produto de higiene nos banheiros. Então, tem aí um protocolo já anunciado e elaborado pela Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, publicado no mês passado ainda, esse protocolo. Assim, se não quiserem retornar, continuarão com atividades remotas. Também, o aluno, né, que entender que não tem condições de retornar, também terá direito às atividades remotas, que já tem hoje, tá certo? A família, quando o jovem tiver a idade menor, com a criança, e a família achar que não deve a criança ir para a escola, não tem condições, também essa criança terá atividade remota. Então, é uma opção que nós estamos dando, tá, para os pais, para os alunos, também para os diretores e dirigentes das escolas. Então, para as escolas, as escolas particulares e para as escolas dos municípios, o governo do estado está retirando qualquer proibição, desde que atendido o protocolo já anunciado e desde que dada a opção para o aluno, se ele quiser se ele quiser estar presente ou se ele quiser fazer as suas atividades de forma remota. Com relação à educação e as escolas nossas, do governo do estado, nós, a partir do dia 13 de outubro, nós estaremos retornando com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, a partir do dia 13 de outubro, com as mesmas regras, né? O que vale para os municípios, para as escolas particulares, vale para nós no governo do estado. Então, também, grupos alternados de cada sala de aula, também a cada semana, uma semana presencial, outra semana remota. Se o aluno não tiver segurança, estiver em algum grupo de risco, atividades remotas, então a escola tem que continuar ofertando atividades remotas. Então, é um passo cauteloso, né, para que a gente faça o que temos feito nesses últimos meses, com muita cautela, né? Estamos caminhando em direção a uma convivência com a pandemia em diversas atividades. Na educação, aquilo que está relacionado ao governo do estado, às escolas do governo do estado, nós, desde o mês de abril, nós iniciamos o programa escolar, com atividades remotas. Agora nós estamos tendo aulas remotas. E agora, a partir do dia 13 de outubro, teremos pessoas que estarão frequentando as escolas e grupos que estarão em atividades remotas, porque este é o protocolo definido. E quem não se sentir com segurança, tiver alguma comorbidade, essa pessoa poderá desenvolver suas atividades de forma remota. Então, essas são decisões importantes nesse momento para aqueles municípios que estão classificados no grau de risco baixo. Risco moderado, não. Risco moderado, risco alto, não. Então, os municípios de Montanha, de Piúma e de São José do Calçado continuarão com atividades remotas. Tanto os municípios como as escolas do estado e também as escolas particulares continuarão com atividades remotas. Se migrarem para risco baixo, né, poderão ter essa opção, né, de atividades presenciais. Para se estar em risco baixo, vocês se lembram, né, tem que ter uma média móvel de óbito de 14 dias baixa, tem que ter alta testagem e tem que ter ativos, né, de 28 dias atrás também baixo. Então, isso é que leva o município a ter risco baixo. Então, nós estamos dando esse passo adiante, cauteloso, né, tendo opções, tá certo? Para que os alunos, professores, servidores, todos estejam
protegidos. E temos hoje um protocolo muito bem elaborado. E as nossas escolas, e todas as escolas que quiserem ter atividade presencial, todas essas escolas precisarão estar preparadas, com equipamentos, com material, né, com disciplina, para que possam ter. Vocês vão perguntar, o fundamental 1 e 2, especialmente o 2, que nós temos no governo do Estado, nas nossas escolas, nós ainda vamos estar analisando nos próximos dias para que a gente dê um passo depois. Por que a gente não volta ao mesmo tempo como estamos autorizando a voltar às escolas particulares? Porque nós temos um número muito maior de alunos, nós temos 230 mil alunos, né? As escolas particulares têm um número muito menor, pouco mais de 10% do que nós temos. Então, é por isso que nós estamos dando passos mais cautelosos com relação às escolas do Estado, indo primeiro com o ensino médio, tá? A partir do dia 13, então, nós temos ainda praticamente 20 dias para a gente poder iniciar, para as escolas se prepararem, né, para a gente poder começar com as atividades presenciais, mas todos têm que dar a opção de atividade presencial e atividades remotas. Atividade remota pode ser usando tecnologia, pode ser de qualquer outra maneira, entregando material ou de qualquer outra maneira. Todos esses passos cautelosos é para que a gente possa continuar controlando e reduzindo óbitos no estado do Espírito Santo. Então, acho que é isso inicialmente. Se o Vitor e o Nésio, neste momento, quiser complementar, pode complementar. Se não tiverem nada a complementar, vamos entrar nas perguntas. Nós estamos à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Governador, Vitor quer falar primeiro? Pode falar, Nésio. Governador, do ponto de vista sanitário, quero deixar claro à sociedade capixaba, a todos que nos acompanham, não seria razoável nós mantermos a restrição, do ponto de vista com a autoridade de saúde, às atividades escolares, depois de vivermos praticamente 12 semanas de quedas sustentadas de óbitos no Estado do Espírito Santo. Desde o dia 30 de junho, passamos a ter um comportamento de queda sustentada e ininterrupta dos óbitos do nosso estado. Desde o dia 13 de julho, nós estamos tendo uma queda sustentada e ininterrupta de casos graves internados em UTIs dos hospitais públicos do estado do Espírito Santo. Nós estamos reunindo as condições que internacionalmente têm sido planteadas como condições para uma retomada segura. Nós, hoje, no Espírito Santo, temos condições de fazer a clássica premissa da testagem de massa. Nós estamos, como você muito bem apresentou no início da coletiva, testando 100% das pessoas sintomáticas respiratórias no estado do Espírito Santo, testando pelo Sistema Único de Saúde, pela saúde pública, pelo nosso LACEN, e também passamos a investigar contatos assintomáticos intradomiciliares de quem testar positivos. Nós temos condições hoje de investigar surtos, nós temos condições hoje de poder oferecer uma testagem universal a todos os trabalhadores da educação pública, da Secretaria da SEDU, que atuam nas escolas estaduais, eles serão 100% testados, nós estamos garantindo uma testagem universal, um verdadeiro censo sorológico a todos os trabalhadores da educação pública do Estado do Espírito Santo, e iremos acompanhar a evolução e o comportamento da pandemia também com um inquérito sorológico nas escolas, que irá contemplar tanto escolas municipais, estaduais e também a rede privada. Nós, reunindo, então, as condições sanitárias e com essa queda sustentada dos casos graves e dos óbitos, nós temos, então, a obrigação, o dever de estarmos ansiosos pelo retorno das atividades escolares de maneira gradual, progressiva, respeitando os protocolos, porque existe um contexto epidemiológico onde o risco de transmissão, neste momento, pelo momento que vivemos da pandemia, ele é um risco baixo pelo comportamento da doença no Espírito Santo. Diferente, por exemplo, dos meses de maio e junho. Se você me perguntar, doutor Nésio, então, se com os protocolos a gente poderia ter voltado às aulas em junho e maio, em hipótese alguma,
porque o contexto de transmissão da doença naquele momento era de uma transmissão descontrolada, era de um contexto onde não éramos capazes de fazer a testagem em massa, investigar todos os sintomáticos e também os contatos próximos intradomiciliares desses contatos. O contexto, que é a primeira premissa necessária de baixa transmissão, de uma fase de recuperação de transmissão da doença, ele existe no Espírito Santo. Então, mantendo a coerência com a retomada de outras atividades econômicas e sociais, a Secretaria de Estado da Saúde concorda plenamente e retira qualquer restrição para o desenvolvimento das atividades escolares, desde que respeitado o contexto de baixo risco de transmissão e os protocolos e as medidas que estão sendo propostas para o retorno às atividades escolares. Então, nós, desta maneira, do ponto de vista sanitário, retiramos qualquer restrição e recomendamos que, inclusive, governador Renato Casagrande, os municípios que já anunciaram a sua intenção de não retornar às escolas, que possam reavaliar, porque, do ponto de vista sanitário, não há razões para que as escolas permaneçam absolutamente fechadas. É possível retomar com segurança parte das atividades escolares e garantir que a classe trabalhadora, que as nossas crianças, nossa juventude, possa, então, retomar o acesso a esse direito precioso da nossa civilização, que é a educação. Muito obrigado. Obrigado, Nésio. O Vitor de Ângela vai falar um pouco. É bom falar, Vitor, como que as nossas escolas se prepararam ou estão se preparando para este momento de retorno das atividades. Governador, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a todos os jornalistas. São muitas as informações anunciadas pelo governador e pelo secretário Nésio. Elas são de muita relevância nesse momento, é uma decisão muito aguardada, vocês sabem bem, e nesse sentido eu acho importante retomar alguns pontos que o governador, na sua fala introdutória, deixou muito bem claro. Há um anúncio geral, de um lado, e um anúncio em relação às escolas do Estado do Espírito Santo, as escolas estaduais, de outro. Em relação ao anúncio geral, estará suspensa a proibição de aulas presenciais a partir do dia 5 de outubro. Portanto, na semana que vem, teremos uma semana de transição e no dia 5 de outubro está suspensa a proibição para aulas presenciais. E, nesse sentido, as escolas poderão retomar a educação básica nas etapas do ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio, seguindo os protocolos já estabelecidos na portaria conjunta assinada por mim e pelo secretário Nésio e publicada no dia, se eu não estiver enganado, 8 de agosto. No dia 13 de outubro, retornarão as escolas do Estado e, se assim entenderem por bem, também as escolas do município. Por que não retornaremos no dia 5? Porque em conversas anteriores com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que congrega os secretários municipais de educação, ficou consensuado entre nós que, uma vez anunciada a volta, é o que estamos fazendo hoje, nós, das redes públicas, voltaríamos 15 dias depois apenas, o que chega, portanto, na data de 13 de outubro. Isso porque a retomada dos contratos de alimentação e transporte, por exemplo, especialmente na rede pública estadual, são de complexidade muito superior a isso, quando isso acontece nas escolas particulares. Com relação à educação infantil, a retomada é possível a partir do dia 5, mas não nos mesmos moldes do ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio. A diferença é que, no caso do ensino infantil, estará autorizada a volta apenas para o atendimento de pequenos grupos, conforme estará detalhado na portaria a ser publicada na próxima terça-feira, como o governador já adiantou. Com relação à rede estadual, especificamente, a volta se dará, como nós dissemos, a partir do dia 13, por etapas, como está estabelecido na portaria conjunta CESA-SEDU, a que eu já fiz referência, começando pelo ensino médio, seguindo para o Fundamental 2 e, na sequência, para o Fundamental 1.
com um intervalo de 15 dias entre uma etapa e outra, a ser reavaliada essa sequência após 15 dias do retorno de cada etapa. Portanto, voltaremos com o ensino médio e no revezamento, a primeira metade numa semana, a segunda metade, a outra metade na segunda semana. Será feita uma avaliação sobre a continuidade da volta e então a primeira metade do Fundamental 2 volta, na semana seguinte a outra metade. E da mesma maneira, uma metade do Fundamental 1 volta e na sequência a outra metade volta. Com isso, em 6 semanas, teremos a volta de todas as etapas de uma maneira muito cautelosa dentro desta realidade epidemiológica que o secretário Nésio já explicou. Como nós teremos o revezamento, e aqui eu estou me referindo apenas à rede estadual, nós teremos um modelo híbrido. Até aqui, desde abril, nós estamos trabalhando remotamente com o programa escolar, que continua, no entanto, alternando com os momentos presenciais. Portanto, aquele aluno que está na escola, ele tem colegas em casa que estão continuando a sua aprendizagem através do programa escolar. E na semana seguinte, como aquele que estava na escola, pelo revezamento, ficará em casa, e quem está em casa irá para a escola, então inverte-se, e, portanto, o programa escolar ele vai preenchendo o tempo da semana em que não há aula presencial com as atividades pedagógicas de maneira remota. Quem não quiser levar seus filhos para a escola, estará autorizado a não fazê-lo. Em conversas com o Ministério Público e a Defensoria Pública, nós pactuamos esta condição, o direito de que as famílias, e isso não vale apenas para a rede pública estadual, vale também para as redes públicas municipais e para a rede particular, as famílias que entenderem por qualquer razão que seus filhos não devem retornar à escola, estas famílias poderão continuar com seus filhos em casa com as atividades remotas. E no caso da rede estadual de ensino, isso significa que o programa escolar não será usado mais de uma maneira híbrida, alternando momentos presentes e momentos ausentes. Ele continuará, este aluno, totalmente com o programa escolar, tal como temos feito desde abril até a data de hoje. Quem tiver comorbidade, sejam eles alunos ou servidores, também não voltarão e poderão trabalhar remotamente, no caso de servidores, ou, no caso de alunos, continuar o seu processo de aprendizagem também remotamente. Faremos um censo sorológico, como já anunciado na semana passada, para o conjunto dos 18 mil servidores da educação, além de um inquérito sorológico que abriga, então, as escolas estaduais, municipais e também a rede privada, o inquérito de um modo censitário, de um modo amostral, não censitário, aqui, no caso do inquérito, incluindo alunos e professores. Por fim, registrar que nós, nos últimos meses, repassamos uma série de recursos para a escola, e eu destaco, para as escolas estaduais, eu destaco aqui o recurso mais vultoso de 12 milhões de reais, repassado há praticamente 2 meses, e destinado especificamente à compra de EPIs para alunos e servidores, para a compra de insumos, como álcool gel e sabonete líquido, e para a compra de equipamentos, como dispenser, sejam aqueles de parede ou aqueles de chão, aqueles totens que a gente já encontra por aí no nosso dia a dia. Nós também aqui na rede estadual fizemos uma série de reparos pontuais na rede física. Temos redobrado nossa atenção com os banheiros, que constituem um espaço da escola extremamente importante no momento em que a higienização das mãos torna-se um ponto nosso de atenção, muito grande. E queria dizer, portanto, que nossas escolas já dispõem de todos esses equipamentos, esses insumos, ou se ainda não dispõem na data de hoje, estão na iminência de ter tudo isso à disposição para uso e distribuição entre alunos e servidores. De todo modo, quero garantir, e para finalizar, governador, uma última coisa. Em qualquer circunstância, não havendo a condição de retorno, por exemplo, uma escola não recebeu as máscaras que comprou,
uma escola não recebeu o álcool que comprou. Esta unidade, ela não abrirá presencialmente enquanto não tiver estes insumos e estes equipamentos, porque afinal são eles que garantem o cumprimento do protocolo estabelecido na portaria César Sedu, naquilo que compete, obviamente, à administração pública, que é estruturar as suas escolas no sentido de cumprir tudo que está estabelecido naquele documento. Obrigado, Vitor. Importante a gente esclarecer, para quem está nos acompanhando pela rede social, mas também para os jornalistas que estão aqui, que o que nos guia é a nossa matriz de risco. E a matriz de risco produz o mapa de risco com a classificação de risco em cada município. Então, nós estamos tratando aqui dos municípios que estão em risco baixo. São os verdes, aqueles que estão com a cor verde. Então, esses municípios estão com essa autorização. Se o município migrar para risco moderado ou risco alto, esse município só terá a autorização, seja em qualquer escola municipal, particular ou estadual, de funcionar, né, através de atividades remotas. Então, a matriz de risco continua sendo a nossa orientação técnica para que a gente possa ter a atividade nas escolas retomadas, como fizemos com outras atividades. Essa atividade das escolas, nós demoramos um pouco mais para cautela, né? Porque nós estamos tratando aqui de presença de alunos, de professores, de servidores, né? E toda a cautela que nós estamos tomando. E tínhamos que preparar também, como fizemos a transferência de recursos para cada escola, para dar tempo dos diretores e a coordenação local de cada escola tomar todas as providências para que a gente possa retomar. E, mesmo assim, estamos anunciando no dia 25 para a aula ser retomada, no caso das escolas estaduais, no dia 13. Então, nós temos aí ainda praticamente 20 dias, né, de tomada de decisões que a gente tem que adotar se for o caso. E reafirmando, né, então, recursos para a compra de EPI, recursos para a compra de todos os produtos necessários, censo com todos os servidores e inquérito amostral para os alunos. Então, toda a cautela que tem sido também tem orientado o nosso comportamento para que a gente possa preservar vidas. É isso que a gente está fazendo também com relação especialmente com relação à educação. É por isso que é uma das últimas atividades a ter esse tipo de decisão tomada por nós. Tá? Vamos, então, ouvir alguns. Luana, com a palavra. Oi, governador. Boa tarde. Acho que o Nésio pode ajudar nessa pergunta. O senhor já falou um pouquinho, que é sobre o número de mortes hoje. A gente ficou um pouco surpreso com o número devido à queda nos últimos dias, né? Hoje, como o senhor já disse, aí foram 26 óbitos, e aí considerando que nos últimos dias foram bem menos mortes, né? Dia 24, 7, 23, 8, dia 22, 12. Eu só queria uma explicação um pouquinho mais aprofundada dessas 26 mortes de hoje. Pode falar, Nésio. Olá, Luana Damasceno, boa tarde. Nós temos, na prática, hoje, 2 óbitos que foram informados no mês de maio, temos um óbito do mês de junho, e os demais óbitos que vão desde o dia 3 de setembro, passando pelo dia 7, dia 8, temos óbitos lançados desde o início do mês de setembro. Então, nós temos uma quantidade grande de óbitos lançados em dias anteriores, que ocorreram em dias anteriores, inclusive há 14 dias atrás. Então, de fato, é um acumulado importante número de casos que foram lançados no painel. Esse tipo de fenômeno, né, que a gente chama, às vezes, um espasmo de casos, de soluços que ocorrem, eles não é a primeira vez que ocorreu no comportamento da pandemia, isso já ocorreu em outras ocasiões. O importante é observar o comportamento sustentado ao longo de semanas. Nós temos, no Espírito Santo, 12 semanas praticamente completas de queda sustentada do número de óbitos, da ocorrência de óbitos no nosso estado.
Nós temos praticamente todas as regiões do estado do Espírito Santo já passaram pelo grande momento da curva de casos no seu território. Nós, diferente da Bahia, diferente de São Paulo, diferente de Minas Gerais, de grandes estados do Brasil, que ainda possuem regiões que não viveram todas as etapas, nós praticamente temos o território capixaba já muito homogêneo, com pequenas exceções de municípios muito pequenos, mas no que diz respeito à vivência da fase de aceleração, do platô, da curva de casos, do momento de recuperação de casos, então, de fato, não nos constrange a qualquer perda de vida, né? Porque nós mantemos a humildade diante da pandemia. A pior coisa que pode ter para qualquer gestor que quer enfrentar um desastre epidemiológico da proporção dessa doença é ser arrogante com ela. Nós mantemos a humildade e reconhecemos que se os casos voltarem a crescer, em número de casos graves, de internações hospitalares, de óbitos, nós podemos, de acordo com a nossa matriz de risco, modificar o reconhecimento do contexto de risco no Estado e retomar com atividades restritivas nas medidas qualificadas da matriz de risco. Então, no entanto, não é o que está posto no dia de hoje. Não é o que está posto na tendência para as próximas semanas. É possível afirmar com segurança de que no mês de outubro teremos sim condições de retomada das atividades escolares de maneira progressiva e gradual no estado do Espírito Santo. Então, nós não estamos tomando decisão voluntarista, muito menos estamos recebendo a pressão política do ponto de vista da política geral. Ela existe muito grande de um grupo que não quer voltar em hipótese alguma, né? Uma pressão muito grande. E nós temos dito claramente, a tese de que, por exemplo, somente voltar com vacina, ela não é factível, não haverá vacinas, né, para crianças e adolescentes num primeiro, segundo, até terceiro momento de vacinação no mundo. Então, e de fato, vivemos um contexto de baixo risco de transmissão e o número de óbitos que ocorreu no dia de hoje, ele de fato já ocorreu esse tipo de espasmo em outras ocasiões, e nós vamos continuar acompanhando nas próximas semanas e mantendo o respeito à nossa matriz de risco. Se voltarem a subir os óbitos, os casos graves internados, a ocupação hospitalar, nós podemos retomar as medidas qualificadas do reconhecimento do contexto de risco e vulnerabilidade do nosso Estado. É só reforçando, então, o que Nésio está dizendo, o seguinte: nós estamos, desde o início, buscando uma forma de convivência com a pandemia, tendo como objetivo principal salvar vidas. Esse tem sido o nosso objetivo desde o início, e estamos estabelecendo, então, essa matriz que permite que a gente vá convivendo. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se a gente piora o risco, a gente restringe mais. Então, as atividades nas escolas não fogem a essa regra. Nós estamos liberando nos municípios de risco baixo. Se o município começar a piorar a sua classificação de risco, nós, de novo, restringiremos. Então, o número de pessoas que foram registradas hoje que perderam a vida é um número grande, fora da tendência dos últimos dias, e nos cabe observar amanhã, depois, da próxima semana, né, para ver o que está acontecendo, ou se é, de fato, um momento de registro mais forte de casos que aconteceram no passado. A gente sabe que hoje nós, infelizmente, perdemos 3 pessoas, mas nós registramos 26 óbitos de dias anteriores, tá certo? Então, nós vamos acompanhar, como disse o secretário Nésio, nós ainda não temos a vacina. Quando tivermos a vacina, vamos ter vacina primeiro para as pessoas dos grupos de risco, depois para outras pessoas, não teremos a vacina ao mesmo tempo para todo mundo. Então, esse processo de convivência com segurança, né, preservando vidas, é fundamental para nós, e a gente tem que observar todos os dias, como vocês fazem, vocês sabem, a gente se reúne pelo menos 3 vezes por semana, o grupo da equipe aqui, e na sexta-feira a gente faz uma reunião mais completa para poder analisar os dados da semana anterior e projetar a semana seguinte. Então, vai ser assim. O nosso sistema, ele é fluido, ele pode avançar, como nós estamos avançando neste momento, ou ele pode retroceder, se for necessário, se o risco aumentar. O Wellington Prado. Boa tarde, governador. Boa tarde.
Governador, a decisão de retomada das aulas presenciais na educação básica foi a mais difícil entre as medidas de flexibilização? E dentro dessa pergunta, o secretário Vitor pode complementar. Qual a situação cotidiana das escolas mais desafiou a equipe técnica na elaboração do protocolo? Olha, Wellington, não tem sido decisões fáceis nesses últimos 6 meses e meio. Todas as decisões têm sido muito difíceis, porque nós estamos vivendo um momento de muita polarização da sociedade. E, ao mesmo tempo que você tem um grupo de pessoas que não acha necessário que haja qualquer medida de isolamento, de afastamento, de distanciamento, de não aglomeração. Tem gente que acha que não precisa usar máscara, então a gente tem um grupo de pessoas que tem esse pensamento. Do outro lado, você tem um grupo de pessoas que acha que tem que ficar por muito mais tempo num processo de restrições. Então, nós estamos vivendo no meio dessas duas posições muito radicalizadas. Então, todas as decisões tomadas são decisões que estão ancoradas numa cautela, num equilíbrio e em evidências científicas. Nós não estamos tomando nenhuma medida e não tomamos nenhuma medida até agora que não tivessem ancoradas em evidências científicas. Nós, numa situação como essa, a gente tem que seguir aquilo que os técnicos, os cientistas, os profissionais da área orientam. A decisão de voltar às aulas não foi uma decisão fácil, porque a gente sabe que tem grupos que só querem voltar às aulas depois que tiver a vacina, e tem grupos que já queriam ter voltado às aulas há muito mais tempo. Então, nós estamos tomando a decisão numa hora em que as evidências científicas, até hoje, apontaram como possibilidade e que o risco, ele praticamente, do retorno, se todos tomarem as decisões que nós tomamos, nós orientamos, e os protocolos que nós temos, não existe. Mas, de fato, são decisões difíceis, essa também é uma decisão difícil, mas a forma como nós estamos fazendo, de forma cautelosa, com todos os cuidados, com todos os protocolos, tá certo? Com toda a orientação da nossa equipe técnica, com essas evidências científicas, nos dá total segurança para que a gente possa seguir adiante. Até porque, como eu repito, vou repetir isso algumas vezes, certamente, porque o passo que a gente dá para adiante, ele pode ser um passo atrás daqui a pouco, se for necessário. Nós não estamos aqui com nenhum orgulho, achando que nós vamos seguir em frente e achar que a gente pode enfrentar uma pandemia como essa que não tem ainda solução. A gente está dando um passo adiante porque a gente tem uma situação hoje que permite que a gente dê um passo adiante. Mas, se a gente tiver que dar um passo atrás, teremos humildade para dar um passo atrás, porque, se a situação piorar, se o risco aumentar, a gente dá um passo atrás. O que é bom é que a gente conseguiu classificar, né, o risco por município. Então, nós estamos acumulando dados, cada vez mais dados importantes em cada município, que permite que a gente possa fazer esse caminhar. Até agora só caminhamos para frente, mas, se for necessário, a gente dá também um passo atrás, dependendo do grau de risco do município. Vitor De Ângelo pode falar. Wellington, boa tarde. Eu acho que o maior desafio, né, enquanto o governador falava, eu aqui pensava e recapitulava todos os desafios, mas eu destacaria um, que é a questão da rede física, porque nós, no governo Casagrande, temos desenvolvido agora o maior programa de reestruturação da rede física da nossa rede, né, da rede estadual de ensino. No entanto, essas são coisas que demoram um pouco para aparecer, né? Obras de reforma, de construção de escolas, elas nem começam e nem terminam rapidamente. E em anos anteriores, recentes, a gente teve esta questão, né, um pouco deixada de lado. E isso traz um desafio maior agora, no momento em que, em algumas circunstâncias, a questão da rede física ganha relevância. Vou citar aqui um exemplo, quando a gente fala de ventilação cruzada, né? Então, existem escolas datadas já de muitos anos, de projetos dos anos 60 ou 70, tem mais dificuldade, por exemplo, de garantir esta condição com facilidade, como tem escolas mais recentes, que foram reformadas ou construídas. Então, a gente enfrenta desafios, às vezes, pagando o preço, né, de ter sido deixado de lado
esta questão tão importante da rede física. Mas mesmo nestes casos, nós temos feito as intervenções físicas que são viáveis, de curto prazo, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários. Mas, respondendo a tua pergunta, eu destacaria este aspecto, a rede física. Ok, quem agora, Giovanni? Fernanda Kozemenko. Fernanda? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, Fernanda. Ah, sim, tá jóia, obrigada. Então, o secretário Vitor acabou tocando num assunto que é a pergunta que eu ia fazer mesmo para ele. Eu gostaria de saber como foi feito esse plano de reforma, de reparos, né, que ele falou de reparos pontuais em algumas escolas. A gente tem, eu vejo, acompanho as lives do LAGEBS, né, de coletivos, de professores, Frente Democrática, e eles têm essa preocupação realmente muito grande, compartilham essa preocupação. Como foi feito isso? Foi feito um diagnóstico de toda a rede? Quantas escolas necessitaram de intervenções que foi possível fazer? Quantas não foi possível? Qual é o raio-x, a condição da estrutura física das escolas? Quantas não foi possível e provavelmente não vão conseguir atender o protocolo? Quantas conseguiram? Qual foi o investimento feito? E na rede municipal, como que está essa situação? Se há uma coordenação também, né? O próprio secretário Nes agora falou, eu recomendo que os municípios que decidiram não voltar, que repensem. Então, assim, há essa comunicação do Estado com os municípios. Foi feito um diagnóstico, algo semelhante? Como é que a SEDU tem esses dados na mão, não só da rede estadual, mas também da municipal e da privada? Até em respeito aos leitores do seu jornal, eu prefiro que a nossa assessoria de comunicação depois te passe esses dados, porque de memória eu posso informar alguma coisa que imprecisa para você a respeito dessas perguntas que você me fez. Mas, de uma maneira mais ampla, eu diria que nós aqui temos um controle da nossa rede física em período de normalidade e em período de excepcionalidade. Aqui na SEDU, nós não passamos a monitorar a rede física apenas quando veio a pandemia. Tem toda uma equipe de engenharia aqui, tem uma subsecretaria dedicada especificamente a assuntos ligados ao suporte escolar, dentre eles a questão da rede física, né? Existe uma gerência de rede física escolar que acompanha isso cotidianamente, independente de pandemia ou não. Então, é com base no trabalho já realizado por essa gerência, né, conhecedora da situação da nossa rede, que nós, em diálogo com as superintendências e os diretores, que em todos os casos que nos foi reportada a necessidade de uma intervenção imediata e pontual em algum equipamento ou ambiente para fins de cumprimento especificamente deste protocolo, nossa equipe foi lá e providenciou. Os demais números e as demais informações, depois nossa assessoria pode passar para você, para que você possa informar os seus leitores de uma maneira bastante precisa a esse respeito. Quem, Giovanni? Thaís, com a palavra. Thaís? Abre seu som, Thaís. Pronto, me escuta? Agora sim, Thaís. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretária, a todos. A minha pergunta vai direcionada para o Nésio. Secretário, durante uma live essa semana, o senhor disse que está em fase de negociação sobre a vacina para a Covid-19. Estaria ali na linha de frente, né, negociando, inclusive, diretamente com a indústria. Eu gostaria de saber se trata-se da Coronavac, aquela que já está chegando na fase 3, né? Uma vez que São Paulo já vai receber doses agora no mês de outubro, mês, inclusive, que nós retornaremos para as aulas presenciais aqui no Estado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, se fosse possível, se o Estado tem ou pensa alguma parceria com o Estado paulista, por gentileza. Então, Thaís Rossi, boa tarde. O Estado do Espírito Santo, desde o início da pandemia, tem acompanhado o desenvolvimento de todas as vacinas. Nós temos um grupo de trabalho que reúne toda quarta-feira à noite de especialistas que sempre estamos atualizando todo o andamento e temos uma atividade muito intensa dentro do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, no acompanhamento também do assunto. A posição do Espírito Santo
de acompanhar o conjunto dos estados e o próprio Ministério da Saúde na solução mais rápida e precoce possível de uma vacina disponibilizada para a população brasileira. É natural que vários representantes, vários atores da indústria procurem as secretarias de Estado, sempre quando eles procuram para poder compartilhar dados mais sigilosos das pesquisas. A gente assina termos de confidencialidade, que faz parte de uma rotina da relação com o mercado, com a indústria, que desenvolvem produtos novos, produtos que estão ainda em fase de desenvolvimento, no caso das vacinas, na fase 3 do desenvolvimento das mesmas. Então, nós tivemos contato com algumas ofertas. O Estado do Espírito Santo não é um estado produtor nem comercializador de vacinas, então nós temos outros estados, como por exemplo a Bahia. A Bahia possui a Bahia Farma, que é uma fundação pública de direito privado não dependente, que atua na comercialização de testes, medicamentos, e que estabeleceu um contrato, uma relação com os russos para comercializar e intermediar a venda da vacina para o Ministério da Saúde. Também ocorre no Paraná, e como ocorre em São Paulo, que esses estados, que também são estados produtores, que possuem parques tecnológicos capazes de produzir vacinas, também fizeram o mesmo com diferentes parcerias. Então, nós estamos atentos a esse movimento e vamos caminhar no sentido de acompanhar preferencialmente a União ou o Ministério da Saúde nos esforços de disponibilidade de alguma vacina para a população brasileira. Só complementando a palavra do Nésio, o importante é que o Ministério da Saúde faça o que já está fazendo, uma grande articulação para atender a todos os brasileiros, né? Porque se o Ministério da Saúde não atuar assim, eu repito, ele está atuando, pode ser que brasileiros, né, sejam de alguma região, seja atendido primeiro do que o brasileiro de outras regiões. Então, é importante que a gente seja racional, né, que a gente trabalhe junto com o governo federal, para que o governo federal seja rápido, ágil e que atenda a todos os brasileiros, né, e que os brasileiros tenham as mesmas oportunidades em todas as regiões do país. Vilmara. Boa noite, governador. E boa noite, secretários e colegas todos que estão aí, né? Eu gostaria de começar com uma pergunta para o secretário Nésio, também gostaria que o governador fizesse um comentário sobre a pergunta. E o secretário falou que o retorno foi pautado em cima da análise aí de todos os indicadores, mas nós observamos, e foram publicadas matérias, inclusive, essa semana, de que a taxa de transmissão ela voltou a crescer, né? Principalmente aqui na Grande Vitória. E o retorno às aulas vai surgir justamente, né, acompanhando esse novo crescimento, se não há uma preocupação com esse retorno justamente nesse momento. E também, por um outro fato que eu gostaria que tanto o senhor quanto o governador comentasse, é que muitos alunos, principalmente das escolas públicas, municípios e das escolas estaduais, eles, e assim como os professores, utilizam o transporte público, né, que pode ser um grande problema aí no sentido de transmissão da doença. E aí eu queria saber se o governo está preparado, vai ter algum suporte, vai ter alguma preparação especial para esse tipo de transporte que vai acontecer agora com o retorno das aulas? Pode, Nésio, primeiro, depois eu comento. Ok, governador. Boa noite, Vilmara Fernandes. Sobre a taxa de transmissão, inclusive, já na semana passada, eu dialoguei em algumas ocasiões com a equipe do NI, né, do Instituto João Santos Neves, dialoguei ao longo dessa semana também com vários especialistas, alertando que, por conta da realização de diversos inquéritos sorológicos, por conta da realização da investigação de surtos que ocorreram, por exemplo, na penitenciária em São Mateus, o inquérito sorológico, o cálculo do RT desenvolvido pelo NI, ele é muito sensível também ao comportamento dos casos observados por conta de mudanças do padrão ordinário. Então, a investigação de um surto ou a realização do inquérito sorológico, ela, em outras ocasiões, já alterou o cálculo da taxa de transmissão. Nós também, e aí foi um debate que nós desenvolvemos, modificamos o critério de testagem dos casos observados na semana passada. Então, a partir dos últimos dias, então, todos os pacientes sintomáticos respiratórios, que independente de ter da idade ou ter ou não alguma comorbidade,
eles passaram a ser testados. Então, nós temos uma quantidade de casos observados que antes não eram, porque não entravam no critério de testagem. E o cálculo da taxa de transmissão, ela leva em consideração tanto os óbitos quanto também os casos observados novos, informados. Então, nós tínhamos até semana passada uma média de 600 amostras por dia que chegavam a LACEN. Nós já chegamos a 1.100 amostras em um único dia que passaram a chegar ao LACEN, somente com a mudança do critério de testagem independente da idade. Na quarta-feira última, nós anunciamos o protocolo de testagem de contatos domiciliares de pacientes positivos. Então, a nossa expectativa é que a gente possa chegar a ter 2.500 testes por dia sendo realizados. E é importante esse esclarecimento porque, se nós mantivermos a mesma metodologia de cálculo da taxa de transmissão, é possível que ela, sem dúvida alguma, se modifique não por uma alteração do comportamento da doença, da expansão dela, mas porque nós estamos reconhecendo, para além da ponta do iceberg que nós observávamos antes, nós estamos percebendo com maior profundidade o tamanho deste grande bloco. E, de fato, o nosso grande guia para reconhecer o comportamento de uma segunda onda de casos, ele é o comportamento dos óbitos e o comportamento das internações hospitalares. Por quê? Porque se a doença ela não evoluísse para casos graves e para óbitos, ela não teria a repercussão internacional que teve como a pandemia do Covid-19. Porque o grande problema desta doença é que ela consegue evoluir um conjunto grande de pessoas vulneráveis, suscetíveis a condições críticas e, inclusive, a perda da sua vida. Se não houvesse esse fenômeno, seria mais uma gripe, mais uma doença respiratória, seria mais uma virose do cotidiano da medicina, da saúde pública, da saúde privada, que seria diagnosticada. Então, enquanto não houver um crescimento de casos observados, que também seja acompanhado de crescimento de óbitos e de casos graves, nós não estamos vivendo uma segunda onda de casos que tenha uma repercussão nas decisões de restrição das atividades sociais. É necessário que exista um comportamento, então, da perda de vidas e da pressão sobre o sistema de saúde no uso de tecnologia pesada, né, de recursos de saúde de alta densidade tecnológica, que são os leitos de UTIs da rede pública e da rede privada. Então, enquanto tivermos baixos óbitos e baixa pressão assistencial sobre a rede hospitalar, e com uma alta capacidade de testagem de reconhecimento de casos, e isso é uma virtude, porque nós vamos poder, no momento da fase de recuperação da doença, bloquear com mais qualidade as pessoas contaminadas pelo Covid com uma disponibilidade tecnológica que não existia no início da pandemia no Brasil inteiro. Hoje, o Estado do Espírito Santo conseguiu desenvolver uma capacidade de testagem que permite, então, a testagem em massa, que nos dá mais segurança no enfrentamento à pandemia. Bem, eu quero só complementar, né, para falar do transporte público, mas também falar da pandemia. De fato, por diversas razões, algumas a gente ainda vai buscar identificar. O RT teve um aumento, tirando o dado de hoje de óbitos, as mortes continuaram em queda. E, na média, mesmo com o dado de hoje, os óbitos continuaram em queda na média de 7 dias, na média de 14 dias. Mas eu já falei isso, que eu ia repetir diversas vezes, como nas outras atividades, seja do comércio, seja esportiva, seja qualquer outra atividade que a gente tenha já autorizado o retorno e tenha tido protocolo, até eventos com 100 pessoas, que também já podem se organizar, nós sempre dissemos o seguinte: isso para risco baixo. Se o risco aumentar, nós damos um passo atrás. Nosso modelo hoje ele é híbrido, uma parte presencial, uma parte atividades remotas, é o que nós estamos propondo. E mesmo assim, quem não se sentir seguro e quem estiver em grupo de risco pode fazer suas atividades todas de forma remota. Então, a cautela na educação ela é muito maior, e tem que ser, do que em qualquer outra atividade que nós já liberamos com o protocolo.
porque a gente está dando alternativas e opções à família e ao estudante, que é isso que a gente tem efetivamente que fazer. Mas, como disse, podemos avançar, podemos recuar se esse aumento de RT, se ele significar aumento de internação e aumento de óbitos. Então, as restrições aumentarão porque afetará a classificação de risco de cada município. Então, neste momento, o aumento do RT não significou ainda aumento médio de óbitos nos últimos 7 e 14 dias e nem aumento de internação. Vocês estão vendo que a gente está hoje com 46% de internação, considerando 715 leitos. Então, nós já disponibilizamos 215 leitos para atendimento a outras enfermidades, mas temos um potencial de 715 leitos. Então, nós estamos fazendo tudo isso com essa base científica e essa infraestrutura que nós montamos. A outra questão que eu acho importante é do transporte público. Nós temos, em época de normalidade, 20 mil alunos que usam o transporte público por dia na Grande Vitória. E hoje nós temos 20 mil alunos por dia na Grande Vitória. Hoje nós temos 350 mil passageiros que utilizam o transporte público. Hoje, no dia de normalidade, antes da pandemia, mais de 600 mil passageiros utilizavam o transporte público. Hoje nós estamos com 90% da frota circulando. A partir do dia 5, 100% da frota circulará. E estamos, então, com 350 mil. Dias normais, número de alunos são 20 mil. Como nós vamos ter semanas alternadas, né? Então, a cada semana, no máximo 10 mil alunos, tá certo? 10 mil alunos, quando comparado com 350, um percentual pequeno, que o aumento de frota, colocar a frota 100% para circular a partir do dia 5, irá incorporar esses quase, no máximo, 10 mil alunos que nós teremos utilizando o transporte público. Então, está programado a chegar de 90% a 100%, e ainda nós temos essa metade de aluno, porque são semanas alternadas. Além disso, o plano de retorno às aulas, que foi aprovado no Conselho Estadual de Educação e que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação, esse plano, ele dá à direção da escola a diretriz de que a saída das escolas, das turmas, sejam feitas em horários diferentes, pelo menos de 10 minutos de diferença entre uma turma e outra, para que não haja aglomeração na saída, para diminuir, para ser mais um ponto que evite aglomeração, e para que as pessoas que tiverem que embarcar no ônibus também possam embarcar em horários diferentes. Então, isso está pensado nas medidas que nós estamos tomando. Francine. Boa noite a todos. Para o Vitor, né, eu queria saber como que está o mapeamento dos professores do grupo de risco. Já se sabe quantos professores não devem voltar à sala de aula, né, por ter alguma comorbidade ou pela idade, e se acredita que deve enfrentar alguma resistência por parte dos professores para esse retorno. Assim, nós fizemos uma pesquisa em 2 etapas, para identificar quantos professores estariam em grupo de risco, né, por terem comorbidade. Claro que era um processo autodeclaratório, então, aqui entendendo que pode não ter havido a declaração da parte de todos os professores, a gente recebeu algo como 1.000 respostas, né, indicando que sim, tinham alguma comorbidade. Essas pessoas também precisariam trazer seus laudos, aí para seguir não determinações da SEDU, mas da parte de gestão de recursos humanos do próprio governo, que são válidas não apenas para professores, mas para todos os demais servidores. Existe a possibilidade de nós contratarmos professores para substituirmos presencialmente estes docentes que continuarão trabalhando apenas remotamente por causa da sua comorbidade, ou
que o trabalho a ser realizado na escola será exercido por este mesmo professor remotamente, tal como ocorre até o presente momento. Essa avaliação sobre uma situação ou outra depende muito da realidade do que está sendo ofertado, de que etapa nós estamos falando, de que escola, de que modalidade de ensino e de oferta. Então, é uma análise praticamente escola a escola, mas nós trabalhamos nas duas direções, mapeando o grupo com comorbidades e trabalhando para uma possível contratação. Se haverá resistência, eu entendo que, tendo o governo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação trabalhado sempre com planejamento, com cautela e com segurança, não há razão para haver esta resistência, sob nenhum ponto de vista. Eu acho que o secretário Nésio já deu as explicações como autoridade de saúde, nós aqui demos algumas explicações, né, no tempo que tivemos, nas perguntas que foram feitas, a respeito do que nos compete como Secretaria de Educação. O governador também já explanou longamente sobre detalhes a respeito da medida tomada hoje. Eu entendo que as nossas falas, né, não só as de hoje, mas as falas feitas em todos os lugares por onde passamos em dias anteriores e o próprio histórico do governo, da Secretaria de Saúde, de Educação, especificamente neste caso, no combate à pandemia e no encaminhamento na área da educação das consequências e dos desdobramentos que a pandemia nos traz, ela é parte da experiência que nos conduz até aqui, né? E a medida de hoje é coerente com isso. E sendo coerente com isso, eu entendo que não haveria razão técnica, científica, né, racional, portanto, para uma resistência. É bom que a gente compreenda, assim, todos nós, acho que do início da pandemia, em março, que a gente começou a tomar as medidas, no início a gente não sabia como lidar, né? E hoje também a gente continua com preocupações, né, que são naturais de quem ainda não tem um remédio, um medicamento para resolver a questão da pandemia. Mas todos os trabalhadores que puderam voltar com a cautela, com cuidado, com atenção, e nós estamos tomando todas as medidas de proteção dos servidores, professores, dos alunos, tá certo? Todas as medidas de proteção, o censo, os EPIs, né, o inquérito, a divisão de turma, um sistema híbrido, a alternativa e opção das atividades remotas. Então, nós estamos com toda a segurança científica e técnica de que podemos dar esse passo cauteloso que nós estamos dando na data de hoje. Eric. Boa noite, governador, boa noite, secretários e colegas da imprensa presentes. A pergunta que eu tenho é a respeito baseado em vários fatores, porque nós tivemos um aumento no número de testes realizados, né, anunciado, temos tido restrições sendo retiradas e mais aglomerações nas praias, nos bares e em outros espaços públicos e privados de intensa circulação, que resultaram até em manifestação de preocupação do próprio governador Renato Casagrande e do secretário com um possível aumento do número de casos. Depois de 6, 7 meses de restrição, de isolamento social, a sociedade realmente, naturalmente, está cansada dessa realidade, dessa mudança brusca na sua rotina, e pode se mostrar relutante no possível retorno de restrições já abandonadas, já flexibilizadas, inclusive. O governo do estado trabalha com uma forma de garantir que, numa possível piora do quadro geral, conscientizar a população de que é necessário tomar novamente outros cuidados que, porventura, tenham sido abandonados? Olha, o governo do estado não tem se omitido e tem sido muito franco nas conversas com a sociedade. Eu falei isso na semana passada, eu tenho falado toda semana, Nésio fala toda semana, o subsecretário Reblin fala sempre,
secretários que estão em atividades que têm relação e interferência, como é o caso do Vitor De Ângelo, Tiago Hoffmann, Álvaro Duboc e outros do governo do Estado, temos falado permanentemente e temos sido bastante franco nas nossas declarações. Nós estamos administrando uma situação que não tem solução ainda, né? A solução é a disciplina, a solução é o distanciamento, é a máscara, a higiene e a não aglomeração. Essa é a solução neste momento. Nossa matriz de risco continua funcionando. Não é porque nós estamos com o estado quase todo verde que a matriz de risco está abandonada. Toda semana nós vamos publicar o nosso mapa de risco decorrente da matriz. E nós temos as medidas qualificadas, né, que estarão sendo adotadas. E se a situação piorar em algum município, as restrições aumentarão automaticamente. Então, é importante que todos nós estejamos envolvidos no isolamento dos casos ativos, todos nós estejamos envolvidos em não aglomeração, né, todos nós estejamos envolvidos na gestão da pandemia, senão, de fato, se a gente tiver uma ou outra região que envolva um outro município que aumenta o risco, aí nós temos que voltar a trabalhar com comércio em horário restrito, fechar alguns dias da semana. Então, assim, isso não está descartado por nós, nunca foi descartado, e sempre tratamos isso abertamente. Eu sei que as pessoas esgotaram, eu sei disso, nós sabemos disso. Agora, isso é uma realidade mundial, né? Vocês estão vendo que em alguns países da Europa, nós estamos vendo algumas medidas sendo adotadas agora porque aumentou de novo o número de pessoas contagiadas. Então, assim, pode acontecer no Brasil? Pode acontecer. Assim. Até agora, todas as medidas que nós tomamos, a cautela tem sido um bom remédio também para nós. Todas as medidas que nós tomamos foram medidas que nós não tivemos que voltar atrás. E espero que a gente tome essa medida e que os municípios continuem junto conosco, tomando todas as precauções e adotando todos os protocolos para que a gente não tenha que voltar atrás. Mas, repito, nossas decisões aqui são decisões que vão e, se for necessário, terão que voltar atrás se o risco aumentar. Eu sei que o governo terá que adotar essas medidas fortes e firmes novamente, se for necessário. Isaac. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar em relação, de novo, que o secretário de Educação, se possível, repetisse as datas de retorno, porque há dúvidas em relação, por exemplo, ao EJA, né, se volta da maneira equivalente com o ensino fundamental e médio, e também as escolas de ensino fundamental administradas pelo governo do Estado. E um segundo ponto é se há alguma definição, secretário, em relação ao transporte escolar privado, em relação a retorno. Pode responder, Vitor. Oi, Isaac. O transporte escolar privado, eu não compreendi a dúvida, se você puder esclarecer. Se há data de retorno, autorização, alguma medida, assim, se eles podem retornar agora que já há uma definição para o retorno das escolas, se o Estado vai fazer algum tipo de acompanhamento, de protocolo ou de orientação nesse sentido, se é que já não fez. Isaac, o protocolo sobre transporte, independente se privado, público, no interior ou na região metropolitana, consta lá na portaria conjunta da SESA com a SEDU. E aí, naturalmente, entendendo que há órgãos fiscalizadores, sejam externos, como o Ministério Público ou mesmo a Vigilância Sanitária, as escolas privadas que têm transporte, os cooperativados que têm transporte no interior e na região metropolitana, precisaríamos seguir, obviamente, essas condições ali estabelecidas. Repetindo as datas, as aulas podem retornar a partir do dia 5 de outubro. Para a gente deixar bem didático, são duas coisas. De um lado, a educação infantil, de outro, o restante da educação básica, que são as etapas do Fundamental 1, 2 e ensino médio. Educação infantil pode, a partir do dia 5, ser retomada em pequenos grupos. Os detalhes a respeito da volta da educação infantil em pequenos grupos estarão publicados numa portaria já encerrada, finalizada hoje, pelo grupo de trabalho, constituído aqui na SEDU há alguns meses. Pequenos ajustes de natureza técnica no texto para a gente publicá-lo no Diário Oficial de terça-feira. Tá? Então, isso é educação infantil.
As demais etapas da educação básica, então Fundamental 1, 2 e ensino médio, voltam a partir do dia 5 na rede privada, se assim quiserem, porque não é uma determinação, é um direito, uma vez que a obrigatoriedade de suspender as aulas presenciais foi retirada, tá? E no dia 13, uma semana depois, na educação pública estadual e municipal. Claro que cada município precisa se manifestar sobre sua condição de cumprindo os protocolos, retornar ou não, né? E aí é uma questão de cada gestor municipal. Eu posso te responder pelo Estado, inclusive porque na educação pública apenas nós temos ensino médio. Então, nós retornaremos no dia 13, começando pelo ensino médio, depois passando ao Fundamental 2 e ao Fundamental 1. Nós não temos educação infantil, então essa questão não está colocada para nós, sempre com 15 dias em cada uma dessas etapas, né? E no final de cada quinzena, uma avaliação sobre as condições de retorno ou não da etapa seguinte. Mas o plano é este. Por que 15 dias? Porque cada etapa foi dividida em duas metades, né? Para poder diminuir o número de alunos e aumentar o distanciamento no ambiente escolar. E dessa maneira, volta uma metade na primeira semana, a outra metade na outra semana, no ensino médio, e da mesma forma no ensino fundamental 2 e no ensino fundamental 1. Num total, portanto, de 6 semanas, para que cada aluno tenha colocado, né, em algum momento, o pé na escola, por assim dizer, nesse plano de retorno, que é cauteloso, como eu disse, e cauteloso exatamente pela possibilidade de ir retornando por etapas e ir de uma etapa a outra, avaliando as condições de darmos o passo seguinte. Rodrigo. Boa noite, governador. Boa noite, secretários e a todos os presentes. Eu queria saber se existe alguma previsão de que o governo libere outros formatos, né, de shows e cinema que não naquele formato drive-in, que é o que está atualmente, né? Queria saber se é possível, por exemplo, a liberação naquele formato em que são instalados aqueles lounges ao longo do espaço do show, enfim. O que o governo está pensando a respeito disso aí? Nós estamos discutindo um protocolo para cinema e para feira. Feiras, né? Feiras, algumas feiras de artesanato, por exemplo. Estou citando só um exemplo para as pessoas entenderem que tipo de feira que eu estou falando. Mas estamos discutindo um protocolo com eles. Nós estamos discutindo um protocolo e debatendo com eles. Nos próximos dias teremos algum encaminhamento, mas não temos esse encaminhamento para hoje ainda não. Mas estamos discutindo sim. Cinema, alguns locais, alguns estados retornaram, né, com protocolo, e nós estamos discutindo esses protocolos para ver se a gente tem segurança para retornar, mas teremos uma posição na semana que vem. Bem, meus amigos, muito obrigado. Eu quero, então, agradecer aos jornalistas, ao secretário Nélio, ao secretário Vitor, e a quem nos acompanhou pela rede social, continuar pedindo que todos nós tenhamos todo o cuidado. Estamos ainda vivendo a pandemia no mundo todo, no Brasil e, naturalmente, aqui no estado do Espírito Santo, e é tarefa de cada um de nós trabalharmos para que a gente possa salvar vidas. Obrigado, um abraço e bom final de semana a todos vocês.